we're tired, and we did good. Is that right, Michael? Yes, Joseph, we did good. Me like I ain't talking to you? Boy, you come over here when I call. Muito bem, começando mais um Patercast, aqui é Antônio Garcia. Hoje a gente vai falar Paternidade na Arte. O nosso objetivo é conversar sobre o filme Michael, filme agora de 2026, assisti no cinema. Cara, eu assisti ontem o filme, ontem à noite. O filme conta o começo da história dele, não vai até o final. Pega até o último show, a última turnê que ele faz com os irmãos. Tem o desenvolvimento, então mostra o Jackson 5, aí mostra quando ele começa solo, e aí tem uma última turnê que o pai dele fecha uma parceria com Don King. Ah, Don King, verdade. Com Don King, para fazer uma turnê com os irmãos e fazer uma propaganda para Pepsi. Inclusive, nesse momento da propaganda, ele tem aquele acidente que ele queima a cabeça, fica hospitalizado, mas ele termina a turnê com os irmãos, e aí ele não vai mais fazer turnê com os irmãos, termina o filme aí, faz a chamada para uma sequência, né? Eu queria conversar aqui sobre esse filme e trazer um pouco do enfoque do pai do Michael. Mas me conta o que você sabe da história do Michael Jackson. Infância com muitos irmãos, começa cedo nessa carreira, um pai que busca excelência, um nível de exigência muito alto com eles, com a performance. Ele sempre se destacou entre todos ali. Era nítido que ele ia seguir algo separado, mas o pai dele é um pouco controlador. Ótimo, é isso mesmo. Posso fazer um paralelo? Claro. Me lembrou muito o pai da Serena e da Venus Williams. Caraca, acabei de pensar nisso. Exatamente. Aí que está o dilema. O nosso dilema, ele reside exatamente no pai, que Michael Jordan também tem esse mesmo ponto, não como pai, mas como líder do time. Que estica os seus liderados até um ponto que fica duvidoso se é saudável. O resultado parece ser bom. Então, por exemplo, no caso do Michael Jordan, Michael, no Last Dance, mostra como ele esticava os seus companheiros de time. Mas era todo mundo adulto. Você podia pedir para sair em qualquer momento. No caso eu não assisti o filme Você assistiu o filme da Venus da Serena? Assisti. A motivação do pai era muito nobre, porque eles moravam ali numa região muito perigosa, um bairro de más influências. Ele não queria que as meninas tivessem contato com isso. Então ele trazia elas para muito perto desse ambiente do esporte. Ah, essa era a motivação. A motivação original. Depois ele viu que elas começam a se destacar e aí ele fica obcecado por treinar elas. Ela, né? Primeiro a Venus, que é a mais velha. Tá, bom, então é bem diferente do caso do Michael, porque desde o início, o ponto do pai era tirar a família da pobreza, até aí tudo bem, mas desde o início ele era muito controlador, muito violento e não preservava nem poupava os filhos. Então, existia um sentimento de ajudar a família, mas, e fala no filme, cara, eu não quero que vocês trabalhem numa siderúrgica como eu tenho que fazer. Então ele começa a desenvolver e por acaso o Michael tem um super talento vocal. Então o começo é um super talento vocal do Michael. Mas, voltando para o pai, existe um desejo inicial de que os filhos sejam a redenção da família toda, mas ele perde a mão. Então aparece ele batendo no Michael. Então esse é um pai que, diferente do Jordan, né, ele está lidando com criança, ele tem autoridade total, então as crianças não têm a possibilidade de falar não e de ir embora, e ele está fazendo muito em benefício próprio também. Quando o Michael vai para uma carreira solo, o pai fica muito ressentido, porque fala, você abandonou a gente. Só que eles já tinham todo o dinheiro necessário, e eu tenho certeza que o Michael não ia deixar de ajudar. Então aí começa a entrar num lugar em que o pai fala, você está deixando a gente, e os outros irmãos que não tinham tanto talento iam ficar desmerecidos, entendeu? Na verdade, o pai se sentiria desmerecido. Que tem um pouco do narcisismo do pai aí, entendeu? Tem um momento do filme que dá para perceber, e esse é um outro ponto, que a mãe não protege os filhos como deveria. Então, o pai é uma figura forte, muito autoritária, relativamente violenta, não aparece ele cometendo violência com a mãe, mas a mãe não tem força suficiente para proteger os filhos. Ela não consegue proteger, os filhos vão envelhecendo até que o momento que o Michael consegue se posicionar, e ele já está tendo ajuda de outros profissionais para ajudá-lo.
Então, profissional de gravadora, agente. E quando ele consegue se libertar do pai, a mãe apoia ele. Então, a mãe não protegeu, mas sempre apoiou. Então, sempre foi um apoio muito forte para ele. O filme, você acha que trouxe um tom de justiça contra o pai? Eu acho que o filme, ele torna o pai um pouco caricato, mas ele presta o serviço de mostrar a motivação do pai. Porque esse filme foi produzido em parceria com a família. Mas eu acho que a família não tá nem pro pai, não. Então, tem um pouco aí de vamos... Pode ser. Eu ouvi alguém, acho que a Paris Jackson, que é a filha do Michael Jackson, falando que o filme pegou leve com o avô, que é o Joseph. Mas eu olhando, não, achei que retrataram ele como um monstro mesmo. Que ele era Devia ser muito pior, então. Pode ser que fosse ainda pior. Mas com certeza, com tudo que o Michael Jackson apresentou de distúrbio e de consequência negativa, devia ser muito, muito, muito abusivo mesmo. E aí leva a gente para aquele lugar de nós como pai, nós temos a obrigação de desafiar os nossos filhos. Mas a gente tem que ter em mente que eles têm um ritmo próprio, eles têm próprias limitações. Eu me lembro que o meu filho, ele não sabia nadar. E aí eu dei uma forçada nisso. Sabe, de jogar na água, vai de qualquer jeito, e não foi legal. E aí eu me lembro que quando eu levei ele pra praia, ele estava com medo de entrar na água. E aí eu respeitei. E eu falei, cara, tá tudo bem. A hora que você quiser entrar, a gente vai entrar. Então, eu sei que existe no pai aquele lance de, você vai conseguir de qualquer jeito. E talvez ele consiga, mas há um custo, entendeu? Há um certo custo. Então, o pai que está presente e está próximo, ele consegue ter mais sensibilidade. Nos limites do filho. E cada filho é diferente, sabe? Eu tenho esse machucado em mim, falei assim, cara, eu exagerei um pouco na hora de fazer nadar na piscina. Mas na praia, na bicicleta, outras situações, até teve uma vez que a gente foi para um parque de diversões, e quando ele subiu numa montanha-russa, ele falou, ele estava quase catatônico. Eu parei tudo, tirei ele, falei, cara, a hora que você estiver bem, você vai. Não precisa ir, entendeu? Depois ele conseguiu. Então, a gente tem que ter esse olhar. E, às vezes, você tem filho que é alucinado, né? Que quer tudo, que não tem medo de nada, tá tudo bem. Cada um tem um jeito. E cada um vai precisar de um tratamento, né? Tava lembrando do futebol das crianças. Quando eles eram pequenos, principalmente meu filho, eu jogava no time da escola, e tinha uns meninos que realmente se destacavam. E aí os pais já estavam matriculando eles em clube, outros times, e fazendo peneira muito cedo. Realmente, eles são muito bons, talentosos. E aí, recentemente, eu encontrei com alguns desses meninos. Cara, sabe que mais da metade nem joga mais bola? Pegou raiva. Começou a ir mal na escola, começou a ficar muito estressado, cansado, aquilo lá. E era muito o sonho do pai. E o pai que incentivava de uma maneira talvez desproporcional para o momento que ele estava. Claro, se a gente estivesse falando do Zico, do Neymar, sei lá, de uma estrela do futebol, alguém diria, não, você não pode desperdiçar esse talento. Esse balanço, sim, às vezes é difícil a gente, como pai, não perder a excelência do que o filho carrega. Precisa entender a quem que está servindo esse talento, né? Porque às vezes é um peso grande demais para uma criança, que foi o caso do Michael, carregar uma família, entendeu? Cara, é desproporcional. E eu não acho que a medida do sucesso é o dinheiro. Então, por exemplo, o caso, inclusive, do Michael Jackson, eu não sabia, mas ele ficou tão evidente, que a gente esquecia que o grande talento dele era a voz. Inicialmente era a voz, simplesmente voz. E aí depois ele começa a inventar um monte de moda, porque ele era muito criativo. Então inventa um jeito de dançar, inventa clipe, acho que os clipes eles começaram também. Os musicals. Ele foi o primeiro negro, acho que na MTV. Tem muito mais coisa, mas será que ele não teria chegado no mesmo lugar com menos pressão? De forma mais sustentável. E aí estaria sustentável, estaria até hoje. Eu acho que o caso do Jordan, os pais do Jordan eram bem mais saudáveis. Michael Jordan. Michael Jordan. Você vê no filme do Michael Jordan, já que estamos falando de filme, você vê uma presença dos pais na negociação, e se não é aquela força da mãe, não teria todo aquele muito contato vital do que pressão. O Jordan, é engraçado, na história dele, os irmãos desafiavam muito ele. Então não era uma pressão do pai por excelência, mas era uma competitividade entre os irmãos, que é muito mais saudável. No caso do Michael Jackson, era a pressão do pai e os irmãos todos reféns de um pai
ultra abusivo, ultra violento, ultra cobrador, sabe? Verdade. Se fica uma lição para nós pais, sim. Se você deixar só com as esposas, com as mães elas tendem a não esticar os filhos, tendem a cuidar, e tudo bem, é o papel delas. Então a gente precisa esticar, mas a gente precisa entender que o nosso braço às vezes pode ser forte demais nesse esticar. Então a gente precisa ter uma sensibilidade de saber que todo material tem o seu ritmo de desenvolvimento. Os nossos filhos têm o seu ritmo. E você precisa estar atento para não estressar demais esse material a ponto de rachar. Muito bom, Antônio. Esse foi o nosso episódio Michael, o preço da excelência. Muito bom. Valeu, pessoal. Curte, compartilha. A gente se vê no próximo. Até.